Você quer viver de renda, mas não tem ideia quanto precisa investir para isso? Seus problemas acabaram! Pois é, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou tentar te mostrar com números quanto mais ou menos você precisaria investir todos os meses, pensando em rentabilidades específicas e tal, para que você consiga de fato no futuro viver de renda ou pelo menos ter uma renda extra significativa além da sua aposentadoria ou algo do tipo. Mas antes, André, põe na tela a vinheta, rapaz! Bom, primeiro eu preciso explicar, porque é óbvio que quando a gente está falando em renda variável, a gente precisa explicar que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então a gente está trabalhando com uma média, por exemplo, do Ibovespa próximo a 12% ao ano, que é o rendimento histórico ali, perto disso, tá? Então seria mais ou menos 1% ao mês que eu estou considerando de rentabilidade. Não vou discutir se é muito, se é pouco, é mais ou menos a média histórica do Ibovespa. Ah, dá para conseguir mais. É óbvio que dá, assim como dá para também ter um rendimento bem menor que isso, enfim. Mas aleatoriamente vamos escolher esses 12% ao ano como regra matemática para fazer essa conta. Segundo dado que eu padronizei arbitrariamente aqui, minha ideia é que, como em fundo imobiliário não é difícil você conseguir uma rentabilidade mensal em torno de 0,5%, então eu acabei estabelecendo que 0,5% seria a nossa margem para o total que você vai ter investido depois de 20 ou 30 anos para poder, entre aspas, colocar em fundo imobiliário, porque é óbvio que você vai poder colocar em outros lugares, mas aleatoriamente eu escolhi fundos imobiliários porque a maioria das pessoas que quer uma renda extra mensal pensa em pelo menos uma parte dos seus investimentos estar atrelado ao fundo imobiliário. Então eu escolhi esse rendimento de 0,5% para a gente fazer esse cálculo de uma forma até mais simples e mais fácil. Então vamos lá, vamos começar com os cálculos para você entender o quanto você precisa investir todos os meses e por quanto tempo para chegar num determinado valor. Só antes de começar a mostrar os dados para você, eu tenho que dizer mais uma coisa importante. Para a pessoa ter essa renda extra, a primeira coisa que você precisa pensar é: quanto eu quero ter de renda extra? Ah, R$ 2.500 por mês, R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês, R$ 20.000 por mês? Eu não sei, cada pessoa tem um objetivo diferente, tem uma expectativa diferente, às vezes de acordo com o salário dela, de acordo com quanto tempo ela vai ter para investir até receber esse valor maior e aí poder ter um salário extra mensal, uma renda extra mensal. Então é óbvio que tudo isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas a princípio vamos pensar num rendimento ali, como eu já falei, de 0,5%. Então um patamar de 1 milhão geraria mais ou menos R$ 5.000 por mês. Então agora com números eu vou te mostrar quanto mais ou menos você precisa investir por quanto tempo para chegar pelo menos a R$ 1 milhão. Vamos começar nosso exemplo como se você tivesse um aporte mensal de R$ 300 por mês, lembrando que a gente padronizou uma rentabilidade de 12% ao ano. Então vamos ver em quantos anos você chegaria ao primeiro milhão. Se você investisse R$ 300, depois de 30 anos você bateria com essa média de 1% ao mês R$ 1.048.489,24. Então, com R$ 300 por mês nessa média de rentabilidade, você levaria 30 anos para conseguir chegar nesse patamar acima de 1 milhão e que te renderia, digamos assim, em fundo imobiliário, numa rentabilidade média considerada de 0,5%, em torno de 5 mil por mês. Ah, mas eu quero, na verdade, 2.500. Ok, então aí você poderia investir menos ou investir por menos tempo. Mas não se anime muito, o tempo é muito importante para os juros compostos jogarem a seu favor. Porque, por exemplo, se a gente diminuir para 20 anos ao invés de 30 anos, os mesmos R$ 300 por mês com a mesma rentabilidade gerariam apenas R$ 296.776,61. Vejam a diferença que os juros compostos conseguem fazer por você quando você tem mais paciência e pode esperar mais 10 anos. Agora vamos melhorar um pouquinho esse aporte, vamos para R$ 500 por mês. Em 20 anos, quanto será que eu conseguiria com R$ 500 por mês? Exatamente, com 1% ao mês de rendimento, você conseguiria R$ 494.627
2.068, ou seja, ficaria ainda bem distante do 1 milhão. Mais uma vez eu reforço, você precisa dar tempo para os juros compostos jogarem ao seu favor. Você vê que fez muito mais diferença você esperar mais 10 anos, mesmo aportando quase metade do que os R$500, aquele exemplo inicial dos 300, e a diferença que isso proporciona no final das contas. Agora vamos ser mais agressivos ainda. Vamos imaginar que você consiga fazer um aporte mensal de R$1.000 por mês, nesta mesma rentabilidade de 1% ao mês, por 20 anos. Será que daria 1 milhão? Ainda não. Daria R$ 989.255,37. Ou seja, reforça mais uma vez meu exemplo. Você precisa dar tempo para os juros compostos. Não adianta querer acelerar muito o processo, senão você vai tendo que pensar em investimentos muito altos todo mês para poder deixar esse dinheiro investido por menos tempo, imaginando que você quer construir realmente esse patrimônio alto e depois transformar isso numa renda extra, ou com fundo imobiliário, ou com algum outro investimento. Lembrando que em renda fixa não dá para a gente criar muita expectativa neste momento, pelo menos, porque a taxa Selic está em 2%. É óbvio que ela não vai ficar sempre nesse valor, ela vai subir, talvez em algum momento ela possa até cair mais que isso, mas como a gente não tem como prever, a gente está imaginando que o país siga numa direção diferente das últimas décadas, digamos assim, e se mantenha com juros em patamares um pouco mais baixos, o que naturalmente prejudica o rendimento na renda fixa e tende a ajudar o rendimento da renda variável, porque mais pessoas vão para a bolsa. Agora vamos voltar para o exemplo dos R$500 para você ver com 30 anos a diferença que faz comparado a 20 anos. Como eu falei, com 20 anos não chegaria nem a R$500 mil. Agora, se você esperar 30 anos investindo R$500 por mês com aquela mesma rentabilidade de 1%, você teria R$1.747.482,07. Ou seja, naquele exemplo do fundo imobiliário que renderia, vamos chutar aqueles 0,5% ao mês, com esse valor você conseguiria um rendimento ali próximo mais ou menos a R$8 mil por mês de renda extra. Uma bela de uma renda extra, não? Agora, vamos para os R$1.000 de novo, imaginar em 30 anos o quanto você chegaria no total de patrimônio. Seria exatamente R$3.494.964,13. Ou seja, recapitulando, com R$300, depois de 30 anos, você chegaria pouco mais de 1 milhão. Com R$500 em 30 anos, 1.747.000. E R$1.000 por 30 anos, 3 milhões e quase 500 mil reais. O que eu quis mostrar com isso? Basicamente que a disciplina dos aportes e a sua paciência para esperar 30 anos é muito mais relevante do que você pensar em ter que aportar um valor mensal muito alto e aí às vezes não conseguir manter aquele ritmo para sua vida, para realmente no futuro colher essa renda extra. Por hoje ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se essas contas todas ficaram um pouco confusas para você, deixa um comentário aqui embaixo ou me manda um direct no Instagram que a gente explica melhor, tenta ensinar um pouquinho melhor essa conta toda que eu fiz para chegar nesses valores. Então, se você gostou, deixe seu like por obséquio. Se não gostou, vai reclamar lá no Procon, não me enche os pacovar. Eu te espero no próximo vídeo. Não existe atalho. Até a próxima.